Slide 59, ele tem uma pergunta: de onde virá o anticristo? Ou seja, se nós vamos conseguir ver alguns sinais que indicam que o anticristo está para se manifestar, então observe, Daniel vai dizer de onde virá o anticristo. Nas 70 semanas, Daniel 9:26, eu destaquei em vermelho para vocês. A destruição de Jerusalém no ano 70, Daniel disse: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe? É o anticristo. Ou seja, o anticristo, ele nasce do Império Romano. Então nós temos que pegar mais ou menos o Império Romano, a área que ele ocupava, sabendo que as Américas, Brasil, Estados Unidos também fazia parte do Império Romano. Por quê? Porque nós fomos colonizados por Portugal, Espanha e Inglaterra, que faziam parte do Império Romano. Ok? Slide 61. Aqui eu coloco uma pergunta para vocês. O anticristo será um judeu Ashkenazi? O que significa isso? Eu coloquei essa pergunta pelo seguinte. Muitos falam o seguinte: o anticristo será um judeu. Nós acabamos de ver que o anticristo, na verdade, ele será um romano. Mas quando você estuda a história desse povo Ashkenazi, surge uma possibilidade interessante. Por quê? Aqueles que dizem que o anticristo será um judeu, apesar da Bíblia em nenhum momento afirmar que o anticristo será judeu. Mas qual o argumento que faz sentido que eles usam? Os judeus jamais aceitariam um Messias que não fosse judeu. Pois bem, então, que tal você fazer o seguinte? A Bíblia diz que o anticristo será um romano. Mas e se tiver um povo que fazia parte do Império Romano, que satisfaça essa profecia de Daniel, e que lá tem um grupo de pessoas que se dizem judeu, que os judeus chamam eles de judeus, consideram eles como judeus, mas a história já provou que eles não são judeus. É a história desse povo chamado Ashkenazi, que eu vou contar agora para vocês. Bom, eu indico para vocês um livro de um Ashkenazi chamado Arthur Koester, intitulado Os Casares, a 13ª tribo e a origem do judaísmo moderno. Então ele diz que os Ashkenazi, na verdade, eles não são judeus. Eles passaram a se dizer judeus, ok? Mas eles não são judeus. Eles não são descendentes de Davi, eles não são descendentes de Sem, nada, ok? Esse historiador conceituado, ele diz: os Ashkenazi não são judeus, tá bom? Eles representam um povo, que nós veremos mais à frente, que ocupou ali a região da Alemanha, da Ucrânia, principalmente da Ucrânia. Os Ashkenazi, se você pesquisar na internet judeus Ashkenazi, rapidamente eles vão te direcionar para a Ucrânia. Agora lembre-se que a Ucrânia, ela está no centro dessa guerra. A Ucrânia, ela está gerando um personagem, que é o seu presidente, que é judeu Ashkenazi, ok? Está gerando um personagem que ele está sendo admirado por todos, aplaudido por todos. Esse judeu Ashkenazi, ele passou de uma hora para outra como o personagem mais importante da história, da atualidade, ok? Melhor dizendo, ele discursou para a ONU, foi aplaudido de pé, para o Congresso da França, Inglaterra, Itália, há 5, 6 dias atrás discursou para o Congresso dos Estados Unidos, nós vamos falar daqui a pouco, e foi aplaudido de pé. Então, o judeu Ashkenazi é um judeu que se diz judeu, mas na verdade não é, ok? Então eu comentei aí nesse slide, os Ashkenazi se dizem judeus, mas não são, não são descendentes de Davi, não são descendentes de Judá, não são descendentes de Abraão e nem de Sem. E qual o problema? É que existe um grupo de Ashkenazi que já está provado que eles não são judeus, eles se aproximaram do judaísmo, mas não são judeus. Tem um grupo de Ashkenazi que eles dizem que eles são descendentes de Davi, e eles querem o trono de Israel. Então, quando eu, estudando história de Israel, quando eu dava aula de história de Israel na faculdade, escrevi 3 livros para pós-graduação de história de Israel, eu sempre dizia: um local onde nós devemos suspeitar que o anticristo poderia vir seria
da Ucrânia por causa dos judeus Akenazi, ou seja, o anticristo poderia se manifestar entre esses que se dizem judeus, mas na verdade não são, tá bom? E presta atenção, hoje o presidente de Israel, ele é o primeiro-ministro de Israel, né, o líder de Israel, ele é um judeu Akenazi, ou seja, um judeu que não é judeu. Bom, de onde vem esses Akenazi? No slide 63, eu comento para vocês. Quando você vai na chamada tabela das nações pós-diluviana, você encontra, lembre-se que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 10, versículo 2 e 3, fala dos filhos de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. Pois bem, Askenaz, na verdade, ele não é semita, ele não pode ser descendente de Davi. Aqueles que dizem que são descendentes de Davi, eles mentem. Então, os Askenazes, eles são filhos de Gomer, irmão de Magog, de Meseque, de Tubal, que aparece na lista dos inimigos de Israel, lá em Ezequiel 38 e 39. Os inimigos de Israel que vão atacar Israel no final da grande tribulação. Eu falo atacar porque você pega aquelas duas teorias. Ou é um ataque físico, é uma guerra física, ou é uma guerra doutrinária, uma guerra ideológica, tá bom? Uma guerra no campo das ideias, em que eles vão tentar perverter, em definitivo, a doutrina de Israel. Porque hoje Israel ainda não está pervertido totalmente. Por quê? Por exemplo, hoje Israel ainda rejeita, muitos rabinos rejeitam o espiritismo, tá bom? Uma boa parte de israelitas aceita o espiritismo. Bom, prosseguindo, então vimos que os Akenazi ou Askenaz, eles não são descendentes de Davi, mas eles se dizem descendentes de Davi. Tem uma parte que se diz descendente de Davi. Eles, na verdade, são filhos de Jafé. Segundo a profecia, desse lugar vêm os inimigos da Ucrânia, Alemanha, Rússia, China, nessa região onde teriam habitado os filhos de Jafé. Pois bem, passando agora para o slide 64, no slide 64 eu botei aí um comentário sobre os judeus Askenazi. Diz: eles são descendentes de Gomer, irmão de Magog, Meseque e Tubal, apontados pelo profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39, como os inimigos do povo de Deus nos últimos dias. Eles ocuparam a região da Ucrânia. E aí você pergunta, a Ucrânia fazia parte do Império Romano? Sim, a Ucrânia fez parte do Império Romano. Então, ao mesmo tempo, atende àquela exigência de Daniel, que diz que o anticristo nascerá em um país que fazia parte do Império Romano, ok? E também eles se dizem judeus, mas na verdade não são. Então são evidências importantes. No slide 65 eu coloquei aí um link completo para você ver, falando do atual primeiro-ministro de Israel, Isaac Herzog. E veja como ele é definido. Poderoso Askenazi, olha aí, ele é um judeu Askenazi, ou seja, é um homem que se diz judeu, mas na verdade não é. Hoje ele é o primeiro-ministro de Israel. E ele, agora estando no poder, ele vai poder nomear 5 ou 6 novos ministros para o STF. Ele poderá mudar leis em Israel. Olha que coisa perigosa. Um judeu que não é judeu. E nós vamos ver mais ainda sobre essa região onde habitavam os Askenazes, tá ok? Pois bem, agora